Então, fiz o que com a nossa live de hoje, né? Eu fiz um apanhado geral de tudo que a gente tem de mais atual ligado à Covid na área de PED e NEO, tá? Então, inclusive, alguns trabalhos, algumas pesquisas que comentam o porquê que a criança, né, não é tão acometida quanto o adulto, né? Ou ainda, quando essa criança é acometida, o porquê que a clínica dela é uma clínica muito mais branda, assim a gente pode dizer, em relação à clínica do adulto, né? E aí, diante disso, a gente vê o quê? Alguns pontos que vão ser bem pertinentes, tá? Pra gente discutir na aula de hoje, tá? Exemplo disso, eu vou contar uma historinha para vocês. No hospital no qual eu trabalho, aproximadamente um mês, foi admitida na UTI pediátrica a qual eu trabalho uma bebezinha de 23 dias de vida, então uma RN, foi admitida no serviço com aquela sintomatologia básica de um quadro respiratório viral, né? Então tinha uma coriza, uma obstrução nasal leve para moderada, porém que dificultava as mamadas, né? Tosse e começou a fazer períodos de febre. Uma febre não elevada, porém uma febre de 38,5. Na admissão foi coletada a história e foi visto que ela tinha tido contato com um tio que foi visitá-la e que esse tio posteriormente tinha também positivado para Covid. E aí, o que aconteceu? Essa criança foi coletado o swab para Covid. Na admissão, tinha um raio-x com bastante infiltrados, né? Uns infiltrados bem padrão de vidro fosco, mais aqui na região próximo ao hilo. E aí eu pergunto a vocês, como que vocês acham que foi o desfecho clínico deste paciente? Alguém consegue me dizer como que foi o desfecho? Daqui a pouco eu vou contar um pouco mais sobre como foi a evolução clínica desta paciente e como que foi o desfecho da mesma, tá bom? Bom, então o que a gente tem aqui? No dia 11 de março deste ano, a OMS declarou que nós estávamos em uma situação de pandemia, tá? Esta pandemia era causada pelo novo coronavírus chamado de SARS-CoV-2, né? Então, houveram os primeiros relatos da doença entre meados de novembro para dezembro, lá na região da China, né? Vieram na cidade de Wuhan, e aí esse vírus foi sendo difundido ao longo do planeta,
né? E aí, quando a OMS, em 11 de março, decretou a situação de pandemia, é porque o vírus já estava instalado nos 5 continentes, tá? E aí, o que a OMS colocou? Que a definição de pandemia, ela não dependia de um número específico de casos, mas eles consideravam uma doença infecciosa que atingiu esse patamar, né? E afeta um grande número de pessoas espalhadas pelo mundo. Então, a gente teve o primeiro caso relatado aqui no Brasil, mais ou menos por volta do dia 15 de fevereiro, né? E aí, 11 de março foi quando houve o decreto de pandemia, e a partir do dia 15, 16 começaram, foi todo mundo pro chamado lockdown, todo mundo começou a ficar em casa, né? E aí muito começou-se a falar, começaram a sair os primeiros trabalhos. E aí, o que aconteceu, né? Num primeiro momento, nós vimos que esse vírus, ele tinha um predomínio maior de acometimento na população de adultos e principalmente nos idosos, né? E muito se questionava como que era o comportamento da SARS-CoV-2 para os nossos bebês, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um levantamento, né? Tem um material muito bacana pela Sociedade Brasileira de Pediatria, e aí eles colocaram algumas diretrizes, né? Tanto do comportamento quanto do manejo para os pacientes no período neonatal. E aí, o que eles viram? Né, que o acometimento em gestantes, ele é similar ao dos adultos na mesma faixa etária. Então, isso quer dizer o quê? Que o fato da mulher estar gestante não vai propiciar que ela tenha uma maior probabilidade de ter a doença, né? Diferente, por exemplo, quando teve o surto do Zika vírus, né? Que a gente sabia que tinha uma taxa muito alta de acometimento em gestantes. Aqui na SARS-CoV-2 não, o acometimento é muito similar. E diferente de outras infecções pelo próprio coronavírus, porque o coronavírus ele já existia, né? Entretanto, por que ele veio com a denominação de novo coronavírus? Por conta, né, da mutação desse vírus que acabou se tornando um vírus altamente contagioso, né, e que traz uma resposta extremamente agressiva para as pessoas que ficam infectadas por ele, tá? E aí a gente vê o quê? Né? Que o comportamento, então, da gestante não vai ser diferente, como o que acontece, por exemplo, com as gestantes que estão infectadas por H1N1 ou influenza, e que até o momento, né, esse material foi publicado em junho, julho deste ano, e também não houve nenhuma publicação diferente disso. Eles demonstraram o quê? Que não há um relato de maior gravidade clínica nas gestantes, nem de aumento de intercorrências obstétricas nas gestantes infectadas. Então, o fato da mãe estar gestante não influencia no desenvolvimento da doença. Aí muito se questiona a respeito da transmissão vertical, né? Para quem não sabe, é a transmissão que acontece entre mãe e filho. Ela não foi comprovada, tá? E ela pode ser que aconteça, tá? Entretanto, até o momento, até hoje, dia 8 de outubro do ano de 2020, não tem
relatos 100% que comprovam a transmissão vertical do coronavírus nesta situação de mãe e filho, a transmissão vertical, né? Diferente de outros vírus, como por exemplo o citomegalovírus, que a gente vê que acontece com uma frequência bem elevada dentro do ambiente não natal, ou mesmo o vírus da sífilis ou da AIDS, tá? E aí o que a gente vê, né? Que tem alguns relatos de neonatos que positivaram para SARS-CoV-2 no primeiro dia de vida, sem que tenha havido comprovação de contatos com adultos infectados. E aí é onde surge a grande polêmica, né? Mas se a criança não teve contato com alguém contaminado, mas a mãe era positiva, será que não houve a transmissão vertical? Isso ainda gera muitos questionamentos. Entretanto, todos os relatos, né, demonstram o quê? Então, a gente tem as chamadas séries de casos, mas com um número muito pequeno, de 3, 4, 5, 6 casos no máximo. Eu consegui fazer um levantamento, até o momento eu li 4 séries de casos, que a maior tinham 6 relatos. Então, não é um N substancial, tá? Essas séries de casos, elas não demonstram que havia vírus, né, o coronavírus na placenta, líquido amniótico, sangue do cordão umbilical ou leite materno, tá? E que anticorpos específicos para SARS-CoV-2 da classe IgM foram detectados em 3 RNs de mães com a Covid-19 nos primeiros dias de vida, sendo que estes 3 RNs, nesse trabalho aqui, que é esse segundo trabalho aqui do Della Gata, depois eles colocam o quê? Que desses 3 casos, 2 a criança teve contato na hora do parto com alguém infectado, né? E um caso eles realmente não conseguiram entender o porquê que o bebê positivou para o IgM, né? Então, só para a gente entender, o IgG e o IgM são os marcadores que a gente utiliza para saber se a gente teve ou não contato com o vírus e ainda se a gente vai transmitir, se a gente tem ainda o vírus em situação latente, correndo o risco de transmissão, tá bom? Tanto que a gente tem aqui esse último relato aqui, né, publicado na BMG, que foi uma revisão sistemática, né, dos estudos publicados no ano passado. Então, eles fizeram, na verdade, um levantamento de 1º de dezembro de 2019 a 12 de maio, e eles levantaram 8 estudos, tá? Todos com baixo risco de viés. E aí, foi como eu comentei, né, que 3 casos, neste levantamento que eles fizeram, 3 casos apenas sugeriram a transmissão vertical. Entretanto, diferente de outras patologias virais, todos os neonatos tiveram um curso leve da doença, recuperando-se totalmente e negativados no segundo teste. Então, diante disso, como essa transmissão vertical, ela ainda gera um pouco de dúvida e não há comprovação 100% que ela existe, o que a gente pode então concluir, tá? Que a principal via de transmissão ainda
é quando você entra em contato com o material biológico contaminado, né? Ou ainda com as cutículas, né, de cuidadores infectados. Então, se você tossir e aí ter contato com essas gotículas, né, e aí em contato com os lábios, nariz ou mesmo nos olhos, tá? E aí, como eles mesmos concluem, a transmissão vertical, mãe concepto, né, parece ser possível, mas não está comprovada e não parece ser frequente, tá bom? E aí, diante disso, eu pergunto a vocês, né? Aquele trabalho falou que 3 crianças talvez tivessem sido contaminadas de forma vertical. Mas lá é relatado que os quadros foram mais leves, tá? E aí eu pergunto a vocês, por que que a criança tem quadros mais leves? Principalmente quando ela não tem comorbidades associadas, tá? Então, ó, eu tô vendo aqui um comentário, né, do L. Fernando Costa, eu acho que é Luiz Fernando Costa. E aí, rapaz, tudo certo? Ele tá falando que ele postou e marcou, mas ele não teve moral. O que a gente fez ontem, né, na live do Fernando Batista? Ele fez um desafio com a galera, né? Do tipo, tira um print aí com o seu celular, marca a liga e me marca e publica lá no seu Instagram, tá? Para quem não me segue no Instagram, eu vou falar agora rapidinho para vocês, tá? O meu Instagram é o @profcamilamáximo, tá? Então, gente, vamos lá. Se você quer aparecer no Instagram da Liga, a gente tá fazendo um apanhado geral. Talvez, Fernando, não tenha aparecido na live de ontem, mas quem sabe você não aparece na live de hoje. Então, ó, eu vou contar 1, 2, 3, vou fazer uma pose e aí vocês vão e faz o print da tela e marcam, tá? Tanto a Liga da Físio Intensiva quanto me marquem, tá? Aí, ó, Fernando, se você fizer, com certeza hoje você sai, hein? Vamos lá? 1, 2, 3. Tiraram o print? Boa! Então, vamos lá. Lembram que no início da aula eu comentei a respeito de uma paciente, né, com 23, 24 dias de vida que positivou para o Covid. O raio-x era horroroso, né? Tinha muitos infiltrados, aquele padrão de vidro fusco. E qual que foi a evolução da criança? Excelente! Isto quer dizer o quê? Que ela precisou de suporte de oxigênio apenas no primeiro dia. E ainda foi um suporte com menos oxigênio, ou um suporte de baixo fluxo, assim a gente pode dizer? Sim. E 2 dias de UTI, essa criança estava excelente, foi de alta para enfermaria, mais 2 dias de enfermaria, go home, né? E aí, por que então ela teve essa evolução e a maioria das crianças apresentam essa evolução? O que a maioria dos trabalhos acreditam é o quê? É a correlação com a famosa enzima conversora de angiotensina, a ECA, que é uma proteína presente nos pulmões. E esta proteína, o coronavírus se liga diretamente a ela, né? E quando ele faz dessa conexão,
é onde a gente vai ter a replicação do vírus no nosso organismo. Porém, quando a criança nasce, né, a gente sabe que o pulmão da criança não está 100% formado. Tanto que a gente encontra em literatura, isso a informação já é muito descrita a long time ago, o quê? Que o pulmão da criança vai crescer até os 8 anos de vida dela. E aí, acompanhando a maturidade pulmonar, ele vai aumentar o número de receptores ECA. Então, o que acontece? Como ele tem pouco receptor, principalmente um neonato, o que vai acontecer? Ele vai ter pouco receptor conectando ao vírus, logo vai ter menos vírus no corpo em relação, por exemplo, a um adulto que já tem o pulmão 100% desenvolvido, tá? Esta é a provável justificativa do comportamento diferencial da doença em relação à criança, né, e o adulto. Tanto que essa publicação, ó, gente, numa revista consagrada que é o The Lancet, tá? Então, sim, tem correlação direta com a enzima conversora de angiotensina. Aí, a gente viu que tiveram muitas mães que tiveram os seus bebês, estão tendo bebês agora durante a pandemia, e que muitas mães acabaram se contaminando. E aí, o que aconteceu? As sociedades colocaram algumas diretrizes de quais os cuidados que a gente deve ter em relação a essa mãe infectada. Para quê? Para evitar a infecção do RN durante o nascimento, tá? Então, e mais, uma coisa importante, evitar que o profissional da saúde que estiver trabalhando ali naquela sala de parto também se contamine, ok? E aí a importância do uso dos EPIs, tá? Eu falo por mim. Eu trabalhei dos meses de abril, maio, junho e julho. Eu trabalhei num hospital referência aqui em São Paulo na área de Covid, né? O famoso covidário. Eu peguei SARS-CoV? Não peguei. Tenho colegas que estão trabalhando ainda em algumas unidades com um número elevado de pacientes infectados. Tiveram Covid? Também não. Então, isso quer dizer o quê? Que, galera, se a gente tomar os devidos cuidados, se a gente utilizar os EPIs de forma adequada, a gente não fica infectado. E aí, o que mais que eles colocaram? Então, essa criança que nasceu, ela não vai ter aquele contato pele a pele que é pregado durante o nascimento, né? Então, quem já é mãe, né, ou mesmo quem trabalha na área, sabe o que? A hora que a criança nasce, ela vai, o obstetra vem e coloca o neném, né, aqui na região da mama. Para as mães que estão infectadas ou com suspeita de, esse contato não vai ser realizado. Então, a criança vai nascer e ela já vai ser colocada, né, numa distância de pelo menos 2 metros de distância, tá? A questão do clampeamento tardio do cordão, por conta do maior tempo de oxigenação desse bebê, até ele ter a adaptação ao meio externo, né? Por isso que é optado pelo clampeamento tardio, isso foi mantido. Haja visto que a questão da transmissão vertical ainda não foi comprovada. As recomendações, então, essa mãe, ela vai fazer uso de máscara, tá? Vai fazer a higiene das mãos e eles orientam a manutenção do aleitamento materno, tá? E uma
questão importante é lembrar que a própria barreira, né, que a própria incubadora, ela vai servir de barreira para este bebê. Então, esse bebê sendo mantido dentro da incubadora com o mínimo de contato, ele já fica protegido. Caso esse bebê precise, né, de suporte ventilatório lá na sala de parto, então é um bebê que nasceu deprimido do ponto de vista respiratório e aí precisa de suporte ventilatório. O que a gente vai fazer? Vai ser preconizado o uso do balão autoinflável e máscara, né, até ocorrer a intubação. A gente vai usar o ambu? Vai, mas entre o ambu e a máscara, a gente vai colocar um filtro barreira, ok? Para quê? Para que, se houver a eliminação de vírus durante a exalação, vai ficar aqui no filtro barreira, tá? Se o ambu, né, aqui esse modelo é quando eu não tenho válvula de PEP, né? Algumas maternidades optam pelo uso do ambu com filtro barreira, com a válvula de PEP, desculpa. E aí o que vai acontecer? Como o filtro barreira, ele vai ficar entre a máscara e a válvula de PEP, tá? Ah, não, Camila, no meu serviço a gente não usa o ambu em sala de parto, a gente usa o ventilador mecânico manual em T, o famoso Baby Puff, né? Vai utilizar o Baby Puff normalmente, mas cabe lembrar o que? Sempre a importância da gente utilizar o filtro barreira nas 3 situações, beleza? Em relação à intubação orotraqueal em sala de parto, né? Porque o que a gente viu muito, que foi muito discutido no adulto, né? O paciente que evolui para insuficiência respiratória por conta da COVID, o que é orientado? Intubação precoce, né? Haja visto que ele não tem indicação de fazer uso do suporte de VNI pela liberação elevada de aerossóis que a VNI promove para esse tipo de paciente. Então, o que é orientado? Intubação precoce, tá? E para a criança e para o neonato que evolui com insuficiência ventilatória em sala de parto, tá? Não há indicação de intubação traqueal imediata para esse bebê, porque muitas vezes a gente sabe que é um bebê que, se a gente fizer um suporte ventilatório ali com ambu e máscara, a gente pode tirar ele dessa situação de desconforto e ele ficar muito bem, obrigada. E muito foi questionado o quê? Se a gente deve ou não utilizar uma cânula com balonete para ele. E a resposta é não. Para o neonato, a gente mantém ainda o uso de cânulas sem balonete, né? Respeitando a própria anatomia da via aérea da criança. Beleza? E aí, o que eles finalizam em relação a isso? Que não há modificações do fluxograma da reanimação neonatal para os RNs de mães suspeitas ou infectadas pela SARS-CoV-2 e que as diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2016 estão detalhadas também nestas diretrizes e segue o Manual de Reanimação Neonatal da Academia Americana de Pediatria. Então, isto quer dizer o quê, galerinha? Sala de parto, a gente vai ter que ter o cuidado desta criança em relação ao contato com a mãe, ou ainda com profissionais que possam vir estar infectados. Caso contrário, as rotinas
vão seguir o seu fluxo tradicional, com exceção da colocação dos filtros, barreiras, nos ambus ou nos ventiladores manuais. Em relação à oxigenoterapia, então, usar ou não usar? Então, o que veio descrito isso, tanto do nosso CREFITO aqui de São Paulo, pessoal da MIB e da USP? Eles colocaram o quê? Que se o paciente apresenta uma oximetria maior ou igual a 94%, não há necessidade de suplementação de O2. Se esta saturação for menor do que 94%, o paciente não tem sinais de insuficiência respiratória ou esforço, a gente vai optar pela gasometria, vai fazer uma gasometria deste paciente, e aí a partir dos dados da gasometria, eu vou escolher qual dispositivo de O2 eu vou usar. Então, se ele apresenta uma PaO2 maior que 75, coloco lá um catéter nasal de O2. Se ele apresenta, coloco o catéter de O2 até 6 litros. Se ele tem uma PaO2 entre 63 e 75, eu coloco uma máscara não reinalante, tá? E se a PaO2 for menor do que 63, é tudo. Assim como, se ele apresentar uma saturação menor que 94, com sinais de insuficiência respiratória ou desconforto, também deve ser entubado de emergência. Foi o que aconteceu com a minha paciente lá da UTI. Ela tinha na admissão uma saturação em torno de 90% a 91%. Ela ficou muito bem, obrigada, nas primeiras 24 horas com catéter nasal, que rapidamente foi desmamado, e no segundo dia já de UTI, ela já estava sem o uso de O2. A respeito da máscara de Venturi, que é um dispositivo que a gente utiliza até que com bastante frequência. Então, ela deve ser evitada devido à aerolização que pode advir deste tipo de recurso. Então, deve-se evitar o uso da máscara de Venturi. A mesma só deve ser utilizada se eu estiver em quarto com pressão negativa, né? O que quer dizer isso? É um sistema próprio de ventilação que vai fazer com que os profissionais, as pessoas que entrem aqui que entrem naquele quarto, venham a ter contato com o vírus de forma mais presente. Catéter nasal de alto fluxo e VNI, tá? As duas terapias de início não devem ser de escolha inicial, porque elas aumentam e muito o uso dos aerossóis, eles liberam muitos aerossóis. Então, se o paciente tem um desconforto respiratório, o que eu devo optar? Intubação orotraqueal e ventilação invasiva. Aí, foi em junho, final de junho, começo de julho, saíram alguns trabalhos, isso na população adulta, tá? Na população infantil eu não cheguei a ter acesso a esse material, não sei se há publicação. O que eu li na população adulta é o quê? Que hoje eles até orientam o uso do catéter nasal de alto fluxo, tem resposta positiva na insuficiência ventilatória por COVID. O paciente pode utilizar, desde que ele use uma máscara comum, uma máscara cirúrgica por cima. Porque a hora que ele coloca a máscara, os aerossóis que são liberados
pelo catéter de alto fluxo vão ficar ali naquela máscara, tá? Experiência própria, utilizei o catéter em adultos em insuficiência respiratória e tive resposta positiva. Criança, cheguei a utilizar? Não utilizei por quê? Porque todos os casos que eu tive contato eram crianças com risco baixo, né? Quadros leves. Então, apenas com oxigenoterapia eu consegui tirar ela do quadro de insuficiência ventilatória, tá? Em relação à VNI, posso utilizar? Posso, desde que eu esteja num quarto próprio, que seria o uso do quarto com pressão negativa. Broncodilatador, uso ou não uso? Claro que eu devo manter o uso, ainda mais se for pacientes que apresentam comorbidades prévias, como por exemplo, um broncodisplásico, né? Um paciente com fibrose cística. E aí, o que eles recomendam? Né? Que eu devo manter a conduta dos broncodilatadores ou mesmo dos corticoides, tá? Porém, eu devo evitar a inalação convencional com fluxo de O2 ou ar comprimido, que é a famosa inalação. Por quê? Porque a inalação libera uma quantidade enorme de aerossóis. Então, eu devo optar por fazer o uso da medicação via aerossol dosimetrado, que é o uso do espaçador e da famosa bombinha. Agora eu falei de fibrose cística, eu estava conversando recente com uma colega, ela até não me encaminhou ainda esse material, mas tem uma discussão do paciente com fibrose cística, né? O porquê que o paciente com fibrose cística não tem relato dele ter coronavírus, né? Ela ainda perguntou para mim, você chegou a ver alguma criança que é fibrocística com corona? Eu falei, não. Ela falou assim, mas por que você acha que eles não apresentam? Eu falei, eu acho que é porque eles ficaram muito em casa, né? O isolamento social para esse tipo de paciente ficou assim muito marcado, então ele não teve contato. E ela falou, não. Tem uma frente de pesquisadores, por isso que eu acho que não sei se realmente houve a publicação ou não, tá? Mas numa reunião clínica a qual eu participei, e aí foi onde saiu essa discussão, o que foi falado? Que eles acreditam que aquele muco espesso que o paciente fibrocístico tem, ele serve como uma barreira para evitar que o coronavírus se ligue à enzima ECA. E por isso, esse muco acabaria ajudando o fibrocístico a não ter a infecção por corona, tá? Na verdade, isso é um material ainda que está sendo pesquisado, né? Não tem grandes evidências, tanto que não há publicações. Entretanto, ainda está assim, talvez daqui a 6 meses, se a gente for fazer uma nova live com o tema central Covid em pediatria, talvez a gente já tenha os primeiros trabalhos demonstrando realmente isso a fundo. Ainda não fechou totalmente o diagnóstico, tá? Mas há alguma frente de pesquisadores estudando o perfil da patologia nas nossas crianças que já são pneumopatas crônicas. Beleza. E se a criança não evoluir bem e precisar ser intubada? O que a gente vai fazer, né? Vai ventilar. De que forma? Buscando sempre os princípios da ventilação mecânica protetora, ok? Então, o que a gente encontra? Que não há preferência entre as modalidades ventilatórias,
Então, eu posso ventilar tanto a volume quanto a pressão, ou ainda, se eu tiver equipamentos que utilizem as modalidades mais novas, como, por exemplo, o PRVC, eu posso utilizar, né? Opto sempre pelo uso de baixos volumes correntes, porque a gente sabe que a patologia ali no pulmão, ela vai ter o predomínio de uma patologia restritiva, então a gente não vai dar aquela forçada no pulmão para poder gerar um volume. E aí o que a gente encontra? Né? É sugerido uma pressão de platô menor que 32, 28 centímetros. Isso é um pouco, existe ainda uma pequena diferença entre as associações, mas a gente deve manter um platô de entre 28, no máximo 32. A drive pressure, ela deve ficar menor ou igual a 15 centímetros de água. E não existe ainda qual a melhor maneira de ajustar a PEP ideal, tá? Se eu vou usar aquelas tabelas de PEP table que a gente encontra na literatura, então de acordo com a PEP eu ajusto a FI. A manobra de recrutamento tem um nível menor ainda de evidência. O que a gente vê de evidência maior é em relação à posição prona. Essa tem apresentado bons resultados e na literatura é sugerido o quê? Pelo menos 16 horas de posição prona, para a gente ter uma resposta adequada ali nos pulmões, com melhoras gasométricas e mesmo melhora dos parâmetros ventilatórios, com redução significativa destes parâmetros. Então, para a questão da PEP ideal, né? O que a gente encontra? Então, que eu devo ajustar a menor PEP para manter uma saturação entre 90% e 95%. Tentar manter uma FI menor do que 60%. Por quê? Em casos de necessidade de FiO2 acima de 60%, a AMIB recomenda o uso da tabela PEP-FI da Sociedade de SARA, né? Para tentar fazer com que eu não use uma PEP tão alta. E aí eu, através da PEP Table, eu consigo deixar uma PEP um pouco mais baixa, tá? E aí, o que eles viram, né? Que para os casos mais graves, essa PEP Table não tem um resultado tão adequado. E aí, eles viram o quê? Que se eu aumentar muito o valor da pressão expiratória, eu posso estar acarretando hiperinsuflação pulmonar e piorando a evolução da parte dos pacientes com COVID-19. Então, a questão da PEP ainda é muito controversa, né? O que a gente vê na maioria das vezes? A gente vê muito pela clínica do paciente ali à beira-leito, tá? E aí eu já tô vendo aqui que tem algumas pessoas que já estão questionando. Quando a gente pensa ainda na criança, um dos pontos principais é a resposta da chamada síndrome inflamatória multissistêmica em crianças e adolescentes associada à COVID-19, né? Então, o que a gente observou? Que diferente do adulto, que tinha aquele comprometimento clássico de SARA, muitas pessoas, infelizmente, vieram a falecer. Na criança, há esse relato dessa síndrome inflamatória multissistêmica, que a Adriana Coelho até colocou aqui, que ela tem um perfil muito semelhante à chamada doença de Kawasaki. E o que seria isso, né? Então, o que esse relato aqui do Ministério da Saúde colocou? Que
4 de 15 crianças e adolescentes testaram positivo para a detecção do RNA da SARS-CoV-2, sendo que algumas já apresentavam anticorpos IgG detectáveis. Que as demais foram negativas, tanto para a detecção do RNA viral, como para a detecção de anticorpos, o que torna intrigante este achado e a relação com a Covid-19. Então, quer dizer o quê? Que acredita-se que pode ter associação, mas assim como a transmissão vertical, ela ainda não foi 100% confirmada, tá? E aí eles sugerem que esta síndrome pode ter como complicação tardia, caracterizada por uma resposta imunológica desproporcional à infecção. Então, o que isso quer dizer, né? Então, aqui a gente tem essa imagem, apesar de estar em espanhol, a gente aqui está comparando, né, o comprometimento tanto da doença, da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, quanto da síndrome de Kawasaki. Então, a síndrome de Kawasaki é uma resposta inflamatória que acomete o quê? Os vasos da criança, é uma doença autoimune, ok? E o que eles observaram? Que algumas crianças, ao invés de apresentarem o comprometimento respiratório, começaram a apresentar essas respostas inflamatórias multissistêmicas, porque eu tenho um acometimento em região dos olhos, pele, vasos cardíacos, grandes vasos, principalmente as coronárias, né? Além de presença de febre e sintomas gastrointestinais, principalmente quadro de dor, tá? Comportamento semelhante, como por exemplo, a síndrome de Kawasaki, que também tem essas alterações de pele, olhos, edemas, além do quadro febril. Então, eles viram que alguns pacientes têm o comportamento diferente, né? Então, ele não vai apresentar o quadro respiratório clássico. Ele vai apresentar o quê? Uma doença inflamatória sistêmica desencadeada pela Covid-19, né? Que a gente viu que ele tem essa correlação com o receptor ECA e que ele pode não atacar apenas os alvéolos, mas ele tem uma resposta também ali nos níveis dos capilares. E aí, quando a gente pensa desta maneira, quando eu tenho essa alteração na capilarização, eu vou ter capilar o quê? Ao longo do meu corpo. E aí, ao invés de eu ter um comprometimento ali específico em um órgão, eu passo a ter um comprometimento multissistêmico. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar então para vocês a respeito dos nossos pacientes pediátricos, então é isso, né? Eles têm um quadro muito mais leve, tanto que eu comentei da paciente que tinha 23, 24 dias de vida e que apresentou um quadro super leve, embora o raio-x fosse ruim, né? E não só ela, outros tantos pacientes, os quais eu acompanhei, também tiveram evolução semelhante, tá? E aí vem toda a questão da própria fisiologia respiratória, da própria anatomia do pulmão. Os casos que evoluíram com um quadro respiratório muito ruim tem associação direto com o quê? Com quadros de comorbidade. Então, eram pacientes que já apresentavam alguma comorbidade prévia, como, por exemplo, eram neuropatas, ou cardiopatas, ou ainda pneumopatas.
Tem a questão ainda dos pneumopatas crônicos que estão sendo estudados, se o muco, por exemplo, do paciente com fibrose cística, ele vai ser ou não protetor, né? E comentei aqui um pouquinho sobre a síndrome inflamatória multissistêmica. Então, pessoal, eu vou deixar aqui as nossas redes sociais, então tanto do Instagram quanto do Facebook, quanto do YouTube.